podemos dar continuidade aos nossos conselhos. Essa semana vou fazer uma campanha completa de segunda a sexta. Vou postar, no caso, vídeos a cada dia sobre um assunto diferente. Tudo que eu estiver a falar aqui ou a partilhar convosco são factos que eu já tinha presenciado. Algumas coisas aconteceram comigo, presenciei outras, e são factos muito presentes na nossa sociedade aos dias de hoje, que na verdade eu sempre tive o desejo de um dia falar, não porque vai mudar exatamente a sociedade, porque a sociedade não muda, as pessoas é que mudam, e quando as pessoas falam sobre uma coisa positiva, alguém pode dizer que a sociedade não vai mudar, sim, mas alguém na sociedade pode mudar e fazer o diferente. Onde tem pessoas que ignoram certos conselhos, há sempre uma pessoa que acata e faz o diferente dentro da sociedade. Isso é o que é mais importante. Então hoje vou falar um pouquinho sobre o estresse. O estresse e a frustração. Eu tenho dito que a frustração é a não correspondência de uma expectativa. Tipo, tudo que nós planejamos, tudo que nós projetamos, tudo que nós ansiamos alcançar, quando não alcançamos por algum motivo, nós acabamos por ficar frustrados, porque nós traçamos metas, criamos projetos, né? Pretendemos alcançar um nível, pretendemos alcançar ou ter uma conquista, ter um carro, ter uma casa, criar uma família, ter filhos, essa coisa toda, ter uma vida econômica estável, né? Ter um emprego. Então, essas coisas que todas que nós alcançar ou tentamos, almejamos alcançar, quando não alcançamos, ficamos frustrados. E aos dias de hoje, eu tenho dito que a maior frustração na vida dos jovens tem que ver com a vida financeira, ou a falta de emprego, ou para alguns casos tem sido um relacionamento frustrado, conforme tem aquele ditado que diz mais vale ficar sozinho do que mal acompanhado. Para um casal, às vezes tem sido a ausência de um filho no relacionamento causa frustração, né? Ou a expectativa de querer atingir um nível elevado economicamente e você bate daqui, bate dali, mas não dá certo. Isso também acaba por frustrar a pessoa. Só que essa frustração, né, nos últimos tempos tem afetado muita gente, não só jovens, como também adultos. Tem muitos adultos frustrados na sociedade. O meu primeiro conselho é: levem a vida leve. Não levam a vida assim muito rigorosa. Principalmente para algumas pessoas que trabalham muito, saem de manhã muito cedo, voltam em casa muito tarde, cansados, e quando chegam a casa já cansados, ficam já frustrados. Tem pessoas que quando vão ao trabalho, saem do trabalho já se complicaram com o chefe, se complicaram com o colega, levam os problemas para casa. Isso é muito errado, porque no final das contas as famílias lá em casa é que acabam pagando, os filhos, a esposa, e que acabam por pagar por essa situação toda de frustração que a pessoa adquire no serviço. Quando você sai do serviço, deixa o serviço lá, vai para casa e cuida da tua família, porque uma das coisas que eu sempre tenho dito também é: o diabo por vezes tem se aproveitado do emprego para destruir família, porque tem pais que saem de casa muito cedo, 5 horas, deixam seus filhos a dormir e quando regressam já encontram seus filhos a dormir. Quase que nem conhecem os filhos. Os filhos são mais apegados às babás, às pessoas que lhes controlam do que aos próprios pais, porque é por causa de tempo. E quando é um final de semana para você estar aí com a família, tudo bem que precisas ir descontrair, em vez de ir descontrair com a família, ou ficar mesmo em casa, ou saírem, ir para algum lugar, confraternizarem, você ainda vai com os amigos, deixa novamente a família em casa, e outro dia já é dia do trabalho, de novo outra luta. Então, o meu conselho para essas pessoas, principalmente que trabalham muito, por favor, levem a vida leve, tanto no trabalho, tanto na escola, para aqueles que estudam
e estudam muito, têm que dar muito de si, têm que investigar muito, e isso chega a ser muito cansativo e esgotante. Procuram de alguma forma levar a vida de forma leve, responsável, né? De forma responsável, mas leve, do tipo, não se permitam frustrar à toa, se estressar por tudo por nada, e quando alguém vier tentar tirar a tua paz, não permita. Eu já passei por uma fase de frustração alta, que quando eu olhei para trás, eu não acreditei que era eu que fui chegar até aquele nível, porque eu sou um tipo de pessoa, eu não permito por nada sair da minha zona de conforto, estar bem, né? Comigo mesma e com as pessoas. Mas eu passei por uma situação de frustração que eu cheguei a um nível que eu não estava a me reconhecer. Existem frustrações que são quase inevitável. E não é porque às vezes você quem projeta, não. Talvez alguém vai te fazer alguma coisa, né? Que você não esperava, que vai te levar a uma reação fora do normal, né? Como frustração. Quando dei conta que eu estava mesmo fora de controle, eu tive que recuar, me reencontrar e separar as águas. Água doce no rio, água salgada no mar, para eu poder ter controle, para eu poder ter domínio, né, por aí fora. E como tudo eu tenho dito, os nossos erros, as nossas falhas, nós aprendemos muitas coisas com elas. É o que nos faz amadurecer. Para amadurecer, muitas vezes nós precisamos passar por uma experiência ou aprendendo com as experiências dos outros. Mas as nossas próprias experiências são as melhores porque nós sentimos na pele e o que nós aprendemos chega a ser mais relevante do que aquilo que simplesmente vemos nas outras pessoas a passarem, mas no final das contas não sabemos o verdadeiro sentimento ou a dor ou a emoção ou a alegria que se sente quando se passa por esta situação. Então é por aí. O estresse, evitem mesmo o estresse, se estressar à toa. Hum. Tem algumas pessoas que dizem, você é muito ignorante. Não, por vezes é necessário você não se estressar, porque tem pessoas que não dão conta que o que ele está a fazer, o que ela está a fazer, vai te tirar do normal. Eu até posso me chatear à toa, me chateio à toa, mas ter reação assim podre mesmo, podre de tipo discussão, não sei o que, depende. Em alguns casos já me posicionei assim, mas é muito raro. É de preferência você olhar e calar, né? Calar ou evitar. Por mais que ficar chateada, porque até a própria Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Porque tem situações que, como seres humanos, nós nos chateamos. Só devemos manter um controle depois de estarmos chateados, né? Para não ter que cometer erros. Então, quanto ao estresse, quanto à frustração, não se frustrem, não façam isso, não permitam que isso aconteça. Para os pais de casa que gostam de fazer as esposas pagarem pelo estresse do trabalho, porque o colega lhe estressou e quer descontar na esposa, quer descontar nos filhos. Há pais que quando chegam em casa, o filho nem pode lhe abraçar, ele bate, empurra, a mulher se encontrou já uma coisa, ele falou uma coisa já assim, já é motivo. Só que também é uma coisa que as esposas precisam ter em conta. Eu, por exemplo, cansaço com desorganização não andam junto, não batem certo. Eu, pelo menos, se estiver muito cansada e chegar a casa e encontrar a casa desorganizada, acredita, fico muito irritada. Então, as esposas facilitem quando o marido já chega em casa cansado, arrumam já a casa, deixam tudo organizado, tudo nos conformes, para quando ele chegar não se estressa mais. Só entrar, jantar, descansar, lhe ajuda a tirar a roupa ou o sapato, alguma coisa, e irem descansar para evitar problemas. Por quê? Porque quando a pessoa já está cansada, chega mais em casa barulho, chega em casa, casa desorganizada, suja, tudo fora do normal, tudo fora do controle. Isso frustra também, estressa. E ajudem a conversar, em vez de bater de frente, né? Se estiver muito estressado, deixa-se acalmar e depois conversem com mais calma. Se não for o caso, evite, né? É simples assim. Aguardem pelo próximo episódio.